Olá, turma 231, bom dia a todos, bom dia, Júlia, bom dia, Carolina, bom dia, Gabriel, deixa eu ler agora todo mundo, senão vai ficar chato, né? Bom dia, Alisson, bom dia, Carolina. É isso, né? Que a gente tenha um bom dia de trabalho, a gente não está com muita gente por enquanto, né? Estamos apenas com 5, agora está chegando mais alguém aqui, vamos ver quem é. É a Júlia Silva. Bom dia, Júlia. Então, a gente vai iniciar nossa manhã de aula hoje, né? Segunda-feira, dia 17. Então, a gente já está mais da metade do mês de agosto, né? Estamos indo para a 21ª semana de confinamento. Bom dia, querida. O Giovanni está chegando aqui. Eu queria, antes de começar a nossa aula, passar uns avisos aqui para vocês, importantes, né? Porque hoje... Bom dia, Giovanni. Porque hoje é dia 17, é o último dia para a gente entregar o texto, né? Quem quiser participar, ou o texto, ou o desenho, enfim, uma charge, alguma coisa nesse sentido, para a feira, né? Para a terceira feira de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que a gente combinou que é uma atividade multi, né? Uma participação de vários, né, multidisciplinar, aí, de vários professores, né, professor de filosofia, história, geografia, português, professora de matemática, de física. Então, todos estão convidados a participarem dessa atividade. Hoje é o último dia, então, vocês podiam escrever em duplo, trio, enfim, né, para que a gente possa participar. Então, além disso, obviamente, a gente vai dar início. A gente viu na semana passada, né? Até inclusive é o nome da nossa aula, né? Que eu dei para vocês lá na semana passada e ficou na Iônica, que a gente viu as entranhas do regime militar. Então, a gente viu ali como é que o golpe foi articulado, né? Como é que, então, ele estava configurado, quais eram as forças, né? Que o Exército tinha, que não era um monobloco, né? E sim existia duas visões sobre o mesmo tema, né? Sobre o tema do Brasil. Então, era uma visão mais de projeto liberal pela Sorbonne e um tema com uma visão mais, digamos assim, nacionalista pela linha dura. Então, hoje a gente vai ver o primeiro governo, que foi o governo Castelo Branco, né? Eu acabei de dar essa mesma aula lá para a turma 232, né? E a gente não conseguiu avançar o primeiro governo. Eu queria trabalhar 2 governos com vocês, não deu. Então vamos lá, a gente vai ver o primeiro governo, que é o governo de Castelo Branco, é o governo que tinha o projeto, né? Que projeto é esse? Era o projeto de desenvolvimento, de alinhamento do Brasil à política norte-americana, à política liberal, né? E a gente vai observar isso em loco. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham da aula passada, ou que vocês, em relação ao que eu falei no início da aula, né, sobre o projeto de direitos humanos, que hoje é o último dia para entregar o texto. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de questionar agora? Então, se vocês tiverem alguma coisa, vocês podem me escrever aqui, tá? Pelo bate-papo, ou ainda podem me interromper, por favor. Fico feliz quando me interrompem e querem comentar alguma coisa ou dar uma opinião, enfim. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, então, o governo que assume o poder em 1964 é uma junta militar, né? A gente viu isso. E essa junta militar, então, vai escolher este cara aqui, né? O general Castelo Branco. E Castelo com 2 L's, aí ele é da Sorbonne, então ele vai ter um governo que vai de 64 até 67. Algumas medidas importantes que ele vai tomar, e essas medidas elas são importantes para a gente poder entender também o contexto histórico, né? Os movimentos sociais. Eu me lembro de ter falado para vocês que, e falei, e se não falei, eu falo agora, e se eu já falei, eu repito, que o plano da Sorbonne era justamente chegar ao poder, limpar as ervas daninhas, ou seja, tirar do governo
o governo do João Goulart, a política do PTB, que era uma política extremamente, digamos assim, viciosa ou comunista, né? Que preocupava. E tudo isso a gente sabe que os caras eram nacionalistas. Então, a política nacionalista, ela não era dependente da política internacional, ela não era dependente da política americana. Pelo contrário, a política nacionalista era uma política que visava o desenvolvimento das forças produtivas do Brasil. Ponto. Então, a ideia da Sorbonne era justamente essa: tirar, né, digamos, o mal pela raiz e proporcionar, então, uma abertura e alinhamento à política internacional norte-americana. Então, um alinhamento, uma política, a gente chama de bilateral, né? Quer dizer, a gente vai alinhar-se à política americana. Então, essa era a grande proposta da Sorbonne. Só que eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem sair do governo, gurizada. Eles não saem do governo. E isso, então, vai gerar um certo desconforto. Por quê? Ora, porque a elite brasileira que apoiou o golpe militar para que ocorresse isso, essa limpeza, a classe média brasileira que apoiou o golpe militar para isso mesmo, para fazer a limpeza, a igreja brasileira que apoiou o golpe militar para que o golpe, então, para que os militares fizessem a limpeza do sistema brasileiro, os empresários brasileiros que apoiaram o golpe, a imprensa brasileira que apoiou o golpe, todo mundo que apoiou o golpe vai se ver traído pelo próprio exército. Então o exército fica no poder e a gente vai ver aí que isso vai causar uma série de insatisfações e alguma coisa ainda que meio que inusitada sobre alianças políticas. Certo? Vamos nessa. Então, como eu disse para vocês, a Sorbonne tinha um projeto. O projeto se chamava o seguinte: Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG. A gente vai ter o PAEG 2, que é mais adiante, a gente vai ver lá no governo do Ernesto Geisel. Então, o que era o Plano de Ação Econômica de Governo? É o plano que todo governo tem. Então, por exemplo, nós vamos ter eleições aqui para prefeito de Porto Alegre? Vamos ter. Quem é o atual prefeito? O Nelson Marquesan. Então, todos os candidatos dos outros partidos eles têm que ter, é fundamental que eles tenham uma cartilha com um plano de ação do governo. Este plano de ação, ele envolve o que o governo vai fazer na economia, na saúde, na educação e assim por diante. Então aqui, o plano econômico do governo era muito simples. Eles queriam diminuir os gastos para poupar, né? É o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está quer dizer, a gente está diminuindo um monte de gastos o máximo possível, porque a gente sabe que está curto o dinheiro, né? Então a gente diminui os gastos e o governo vai aumentar impostos. Cara, quando fala em aumentar imposto, a galera abre a boca desse tamanho, porque ninguém mais aguenta pagar imposto. E daqui não vai ser diferente. Então, a insatisfação do trabalhador brasileiro também vai ser grande. Tá? Então, a gente vai ter aumento de tarifas de impostos, fim da estabilidade. O que significa isso? Vocês lembram que lá no governo Getúlio Vargas, o Getúlio criou uma política chamada estabilidade, uma política salarial, né, de trabalho, que era o seguinte: o cara, depois de 10 anos de trabalho, na iniciativa privada, ele tinha direito a ter estabilidade, ou seja, ele não poderia ser demitido por qualquer coisa. Então, ele ficaria vitalício no emprego que ele estava. Isso acontece hoje? Não, isso não acontece mais hoje. Na iniciativa privada. Na iniciativa privada. Então, o que é iniciativa privada? Por exemplo, eu vou trabalhar na padaria. Então, eu começo como padeiro, aí eu passo para auxiliar de padeiro, aí eu passo para padeiro, aí eu fico 10 anos e eu já estou como gerente da padaria. Eu conheço todos os caminhos, como é que se enrola o cacetinho, como é que se faz o pão sovado, como é que se faz o brioche, o baguete. Eu estou lá de gerente da padaria, 10 anos de trabalho. Na época, então, do Getúlio Vargas até 64, eu não poderia ser demitido mais por qualquer coisa. Eu ganhava estabilidade no emprego. Né? E aí, o que vai acontecer? Muito trabalhador
vai fazer de conta que trabalha, né? Não vai render tanto, e isso vai ser muito oneroso. O que é oneroso? Vai ser muito pesado financeiramente para o dono da padaria. Tem que me pagar um salário para um cara com 10 anos de trabalho. Então vai ser criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Todo empregador, ou seja, todo dono da padaria, vai ter os seus funcionários agora, vai pagar o salário para o Jairo de 1.000 dinheiros e um pedaço ainda a mais para o fundo de garantia, que garantia que eu recebesse esse fundo ao final do meu trabalho. Então, vamos dizer que de R$1.000 ele pagava R$300 lá no fundo de garantia, 280, tá? Todo mês, 280, 280, 280, 280. No final de 5 anos de trabalho, se eu fosse demitido, eu, Jairo Brum, eu receberia aquele fundo de garantia por tempo de serviço. Eu teria direito de receber aquilo, porque isso é um direito, porque eu não tenho mais a lei da estabilidade, certo? Muito bem. Então, criação do FGTS, isso é importante, gente, vocês entenderem, porque isso pode cair no vestibular ou ainda no Enem, tá? Ainda mais agora que a gente está falando sobre questões de leis trabalhistas, né? Direitos do trabalhador. Então, isso aqui é importante. Isso aqui foi criado no regime militar, substituindo a estabilidade. Aumento salarial uma vez ao ano. Só que aí é grande sacanagem. O salário aumentava mas abaixo da inflação. Então, é o seguinte, é como se essa garrafa d'água aumentasse 10% e o meu salário aumentasse 8%. O que acontecia? Eu diminuía a capacidade do meu dinheiro de comprar a garrafa d'água. Por quê? Porque uma garrafa d'água aumentou mais do que o meu salário, ao invés de comprar 10 garrafas d'água por mês, né, porque o meu salário é por mês, é mensal, eu vou comprar apenas 7 ou 8. Eu diminuí a capacidade de consumo, né, porque o meu salário ele diminuía. E isso se chama o quê? Arroxo salarial. Tá ali, ó. Arroxo salarial. Outra coisa, os bancos não ofereciam mais crédito para os trabalhadores. E isso é ruim. Por quê? Porque isso não gira a roda capital. Né? Então, aumento do desemprego e recessão. E o que é recessão? Então, eu gosto de usar um exemplo da recessão, que é o seguinte. Recessão é quando a gente está abaixo da crise. Recessão é muito ruim. É muito pior que crise. Vamos imaginar o seguinte. O Giovanni vai fazer um café e ele gosta de café adoçado. Aí ele vai procurar açúcar. Ele não tem açúcar. Aí o que ele pensa assim, mas eu tenho aquela vizinha que é muito bacana. Eu vou lá e bate na vizinha. Opa, tudo bem? Olha só, fui fazer um café agora, estou assistindo a aula do Jairo. O Jairo fala pelos cotovelos, fala demais na aula dele. Eu precisava tomar um café para não dormir. Tu tem um pouquinho de açúcar só para eu adoçar meu café? Aí a vizinha vai lá e empresta o açúcar para o Giovanni. Isso é a crise. A crise é só o Giovanni que não tem açúcar. O que é a recessão? O Giovanni vai na vizinha, a vizinha se junta com ele e vai no vizinho, e ninguém tem açúcar no prédio. E o único que tem açúcar é o dono da venda. É o gringo, aquele maluco do gringo que tem de tudo no bar do gringo, tem inclusive açúcar. Vai lá no gringo para comprar o saco de açúcar e o saco está muito caro. Então, vejam bem, recessão é quando nós temos uma crise muito maior, né? Uma crise de fornecimento de acesso aos bens de consumo, quando os bens de consumo estão muito caros. E isso, então, obviamente, vai gerar uma insatisfação, pessoal, na sociedade. O Brasil ainda, para se alinhar com os Estados Unidos ou com as forças econômicas liberais, ele vai acabar com o fim da remessa de lucros. Ou seja, todo lucro que for feito pelas empresas vai ser remetido para as empresas no âmbito internacional. Por que acontecia isso? Ora, quem é que tinha acabado com a remessa de lucros? O senhor João Goulart. Ele tinha dito que os lucros ficariam no Brasil para serem reinvestidos no Brasil. Pois o regime militar, o senhor Castelo Branco, vai dizer que não, os lucros vão para as empresas internacionais. O dinheiro brasileiro começa a desvalorizar e ele faz isso por quê? Porque ele é muito malandrinho, porque ele vai buscar
empréstimos internacionais. Então, olha aqui, ó, novos empréstimos o Brasil vai fazer. Ele vai renegociar a dívida externa. Ele vai fazer com que entre mais dólar no mercado brasileiro. E aí, como vocês são bons em matemática, você sabe que quanto mais dólar entra no mercado brasileiro, quanto mais dinheiro entra internacional no mercado brasileiro, menos esse dinheiro vale. É a lei da oferta e da procura. Então, diminuindo o preço do dólar, vai acabar diminuindo, maquiando, né, a inflação. Mas isso entra porque as empresas brasileiras são renegociadas, porque o capital internacional entra no Brasil. E isso gera um descontrole no campo da geração de empregos. Porque se entra mais empresas estrangeiras aqui, a geração de emprego nacional diminui. E aí nós temos um problema, que é uma conta que não fecha. Não adianta a gente ter um dólar baixo se as pessoas não podem consumir, porque não tem dinheiro, porque não tem salário, porque não tem emprego. Então nós temos aqui uma frase do nosso ministro das Relações Exteriores, que mostra para nós a cara do Brasil neste momento do golpe, certo? Nesse primeiro governo. Eu vou ler a frase e eu gostaria que alguém comentasse o que ela realmente significa para o nosso país, certo? Vamos lá. O Brasil é bom... O Brasil não. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Quem falou isso? Juracy Magalhães, ministro das Relações Exteriores. Vou repetir a frase e eu queria que vocês emitissem o que pensam sobre ela. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E aí, me diz aí o que vocês pensam sobre essa frase. O que vocês acham? Hein, pessoal? Vou repetir a frase. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O que quer dizer isso? Quer falar, Júlia? Hein, pessoal? Ninguém gostaria de comentar essa frase? Isso apresenta para nós a capacidade que o Brasil tem de ficar submisso ao que os Estados Unidos querem. Então, o teu microfone, vamos lá. Pode ser então, Júlia. Realmente eu não ouvi o que tu falou, eu não ouvi nada. Tu quer escrever, fica à vontade, escreve. Então, olha só. O que é bom para os Estados Unidos é bom para mim, significa dizer que eu estou completamente submisso. Isso. Muito bem, Júlia. Eu fico completamente dependente do que os Estados Unidos querem. E essa dependência, ela é boa ou é ruim para o Brasil? Olha, nunca é legal ser dependente, né? É muito melhor ser independente, mesmo que tu seja, né, pobre, mas tu é pelo menos dono de si, tu tem soberania. Isso eu estou falando de um país. O país soberano é aquele que pode escolher os melhores caminhos, né, para ele, não os melhores caminhos para o outro, né? Então, veja que o Brasil ali, com essa frase do ministro da Economia, do ministro das Relações Exteriores, né, o Brasil se coloca quase que um cachorrinho, um cachorrinho dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai observar que isso não vai ser legal para a nossa economia, tá? Vou aqui de novo colocar ali. Então, nós vamos ver que a euforia do começo do governo, né, com esses novos empréstimos, com a entrada de capital estrangeiro, né, com a entrada de dólares, então o Brasil vai ter um aumento, um crescimento do produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? É a soma de tudo que é comprado e que é vendido e soma dos serviços internos, né? Então,
A soma disso chama-se PIB, ou Produto Interno Bruto. O Brasil tinha em 64, quando começou, 2,9%, e aí foi aumentando. 2,7% deu uma baixada, depois 3,8%, 66%, 67%, 4,8%, até chegar 11,2% em 68%. Isso aí não conta muito, não fala, o PIB não se relaciona à distribuição de renda. Tá? Não tem nada relacionado a isso. Por exemplo, o Brasil foi o maior exportador de soja esse ano no mundo. O Brasil exportou soja pra caramba. Nunca produziu tanta soja assim e foi um recorde de exportação de soja. Pergunto, aumentou a nossa renda por conta de ter aumentado o consumo de soja ou a compra de soja do Brasil? O Brasil vendeu muita soja. Agora eu pergunto para ti, melhorou a renda da tua família com a venda de soja? Não, é óbvio que não, porque vai melhorar no bolso de quem produz soja e não do bolso de todo brasileiro. Então, o PIB, ele representa a entrada de recursos, mas para quem possui, né, essa venda e essa compra de produtos. Né? Então, necessariamente, não melhora a vida do trabalhador. Tá? Seguindo. Em julho de 64, então, nós temos a prorrogação do mandato presidencial. E aqui está a grande traição do movimento que apoiou o golpe militar. A cachorra está pedindo colo aqui, deixa eu botar ela aqui do lado. E aí está a grande traição para a galera que apoiou o golpe militar. Por que isso? Ora, bolas, as pessoas que apoiaram o golpe, eu vou lembrar vocês, foi a imprensa, né? Foi a classe média urbana, foram as elites urbanas, foram os partidos como o UDN, uma parte grande do PSD, que era um partido mais dos aristocratas, né? Os caras que eram fazendeiros e tal, eles apoiaram. Enfim, esses caras apoiaram o golpe e tal, e queriam que o governo militar fizesse o seu trabalho, que é o quê? Limpa. Tira tudo que é vagabundo da esquerda do governo, tira todos os comunistas do governo e devolve o Brasil para nós, que a gente segue e continua governando o país agora, sim, da maneira correta, liberal, né? Pró-Estados Unidos. Só que isso não vai acontecer. O regime militar, então, resolve o quê? Prorrogar o seu governo a 67. E isso causa uma impopularidade no governo. Nas eleições estaduais, nos estados, né, em 1965, isso aparece, porque os partidos que eram oposição ao governo ganham na maioria das cidades. E que cidades são essas? São as cidades mais importantes do Brasil. São as grandes cidades que têm de 500, 300, 400, 500, 600 pessoas, né, 1000 pessoas nas cidades. Então, essas cidades, as capitais e essas cidades grandes, elas têm o governo de oposicionistas ao governo militar. E aí que está, então, o ato institucional número 2. Eu disse a vocês que nós iríamos estudar o ato institucional número 1, número 2, número 3 e número 5. Vamos estudar. Então, este é o ato número 2. E o que foi o ato institucional número 2? O governo militar, para tentar equilibrar, então, essa disputa política, para que ele pudesse ganhar mais popularidade e pudesse impedir, por exemplo, que a oposição ganhasse, ele criou 2 partidos políticos. Então, é fácil lembrar. Ato número 2 cria 2 partidos políticos. Então, é o chamado ato bipartidarismo, certo? Ele extingue todos os outros partidos e cria 2. Quais são? A Arena. A Arena é a Aliança Renovadora Nacional. Ela é o partido do governo militar. Então, ela é um partido que representa a ditadura, que representa o conservadorismo, que representa a repressão. E o outro partido que representa oposição a tudo isso. Por isso que ele é chamado de Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Esse partido, então, ele é uma junção de vários outros partidos. Então, a título de informação, pega a caneta, puxa uma seta para o lado em bipartidarismo e escreve o seguinte: bipartidarismo, Golbery do Couto e Silva. Foi esse cara, foi esse militar que pensou isso, que arquitetou o bipartidarismo no Brasil. E por que o Golbery do Couto e Silva fez
né, arquitetou o ato institucional número 2? Por que ele pensou na criação de um partido de oposição? O que vocês têm a me dizer? O que vocês acham? Por que isso aconteceu? Tem um cachorro lá fora? Tem um cachorro lá na rua? Ei, pessoal! Para controlar melhor a oposição, botar tudo num partido? Perfeito, Giovanni. Pode ser também. Mas olha só, imagine o seguinte, a oposição, hoje, tá? Vamos pegar a oposição ao governo Bolsonaro, tá? Vamos pegar a oposição ao governo Bolsonaro. Aliás, vocês sabem me dizer quantos partidos existem hoje no Brasil? 33 partidos. 33 partidos no Brasil. É muita gente. Então, tem muito partido no Brasil, certo? Então, imagine o seguinte, a oposição ao Bolsonaro tem vários partidos de oposição, né? Então, esses partidos de oposição, vocês acham que eles têm uma unidade, eles pensam igual a respeito do governo Bolsonaro? Ou eles pensam diferente? Os de oposição. Diferente? Diferente. Então, olha o que o Golbery pensou. O Golbery, assim, ó, olha, eu vou criar um partido que represente toda a oposição, vou colocar essa galera toda dentro desse partido e vou criar uma sacola de gatos. O que significa isso, sacola de gatos? Ele vai criar uma impossibilidade momentânea, é verdade, de se acomodarem. E isso vai fazer com que o partido do governo, que é pró-governo, que sabe o que quer, né, desde o princípio, que ele governe e que ganhe mais prefeituras e que ganhe mais governos, né, e que ganhe mais respaldo. Então, ele cria, o Golbery do Couto e Silva, uma, digamos assim, uma animosidade entre os partidos de oposição, porque vão estar todos dentro de um partido só. Mas aí vale, e se tu tem uma mãe ou um pai aí por perto, né, pergunta para eles se eles já ouviram falar nessa expressão. É no caminhar, é no andar da carroça em que as melancias vão se acomodando. O que significa isso? Com o passar dos anos, o partido, o MDB, ele vai se tornando um partido importante de oposição à Arena e ele vai voltar a ganhar várias prefeituras, mas isso vai demorar um pouco. Então, só a título de curiosidade para vocês, o ato institucional número 2, ele foi importantíssimo para desmobilizar a oposição. Então, autorização para fechar órgãos legislativos. Isso eu vou mostrar para vocês aqui, então, como é que foi essa migração. Então, antes, nós tínhamos o PSD, o Partido Social Democrático, que era o partido, digamos assim, dos grandes cafeicultores, dos grandes oligarcas do Brasil, né? Era um partido criado por Getúlio para a elite brasileira. Esse partido, 66% dele foi para a Arena. Acabou o partido, né? E foi criado a Arena MDB. 34% foi para o MDB. Assim aconteceu com o PTB, ao contrário, né? 69% do PTB, que era contra o regime militar, foi para o MDB e 31% ficou na Arena. E ali, ó, a UDN, que era aquele partido mais conservador, que era contra o Getúlio Vargas, 91% foi para a Arena. E apenas 9% foi para o MDB. Então, aqui, a gente consegue observar nitidamente, né, que as forças, né, elas acabam se dividindo e bipolarizando a política no Brasil. Pois então, em 66, as eleições vão ser indiretas para governadores e para prefeito de capitais e cidades estratégicas. Lembrando que cidades estratégicas são aquelas cidades maiores, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Canoas, Caxias do Sul, são cidades grandes, né, que têm uma população densa, que tem indústria, são cidades estratégicas. Então, é importante que o governo militar colocasse políticos nessas cidades que conseguissem controlar essa política, né? Assim como também os estados. Então, vejam que o regime militar ele cria uma teia, né, de políticos
que governam essas cidades, esses estados aí, que vão, né, dar um respaldo ao seu governo. E aí vem a grande contradição de tudo. Percebendo a grande besteira que fez, né, um cara chamado Carlos Lacerda, que é esse cidadão aqui, que tem... Não, esse aqui é o Juscelino Kubitschek, tá? Carlos Lacerda é esse aqui. Que é, olha só, o Carlos Lacerda é o inimigo mortal do João Goulart, ele sofreu atentado, né, na Rua Toneleiros, ele era inimigo do Getúlio Vargas, ele era contra as políticas do PTB. Ele promove, com o Juscelino Kubitschek e com o João Goulart, que era do PTB, eles promovem uma chamada Frente Ampla contra o regime militar. Oposição contra o regime militar. E isso, criaturas, não vai dar certo. Eles vão ser perseguidos, tá? E aí cada um deles vai fugir para um canto. E misteriosamente, ou misteriosamente não, mas eu diria que o destino quis que cada um deles morresse de uma maneira estranha, né? Muito estranha. Inclusive, o senhor João Goulart, agora recentemente, né? Recentemente, que eu falo, há poucos anos, foi constatado que ele não foi morto, não teve uma morte natural, ele foi matado. Mataram o João Goulart, né? Então, a conspiração aí, né, era muito grande, certo? Então, vejam que a Frente Ampla não dá certo, né? O regime militar, então, desarticula essa Frente Ampla e ainda por cima edita uma Constituição Militar em 1967. Vejam aqui essa charge, né? É uma charge que está mostrando pelotões que estão se agrupando e vão aqui formar o desenho que vocês conhecem muito bem, que é o desenho da suástica. Pois essa Constituição é uma Constituição ditatorial, é uma Constituição que limita, né, os poderes democráticos da nação brasileira. E por que ela vai limitar? Porque ela, primeiro, fortalece um regime, um poder sobre os demais, ou seja, o fortalecimento do poder executivo sobre os outros poderes, causando aí um desequilíbrio na política brasileira, certo? Outro, as emendas constitucionais são a cargo do presidente. Então, só o presidente, e aí é quase que um poder que é absoluto, pode entregar propostas para mexer na Constituição. Outra, os atos institucionais, que eram uma oposição do governo, que era uma coisa imposta pelo governo, passa a ser incorporado agora na nova Constituição. E ainda se cria a chamada Lei de Segurança Nacional. Essa lei era em defesa contra o perigo comunista. Então, querido, se tu colocasse uma camisa do Internacional, né, sem o símbolo do Internacional, tu poderia ser preso, porque estava usando camisa vermelha, e daí tu poderia ser o quê? Comunista. Se a tua bandeira e fosse para o Beira-Rio e levasse a tua bandeira vermelha e não tivesse o símbolo do Inter, meu querido, tu poderia ser preso por estar fazendo apologia ao comunismo. Gente, a Lei de Segurança Nacional é uma lei que causa um pavor nas pessoas, porque qualquer um poderia ser comunista para o regime militar. Bastava o regime militar achar que tu era comunista e tu era preso, certo? Então, essa Constituição vai se caracterizar como uma Constituição extremamente opressora, sem direitos e, por isso, então, ditatorial. E para o nosso próximo encontro, como eu disse a vocês, agora faltando 5 minutos para terminar a nossa aula, eu disse a vocês, a gente não ia conseguir avançar muito. Para o nosso encontro, a gente vai ver a política da linha dura. Cara, se tu acha que está estranho com a Sorbonne, então espera para ver a linha dura. A linha dura, o próprio nome está dizendo, o osso vai ser muito mais duro de roer, né? Nós vamos ter manifestações estudantis contra um acordo educacional, né, de alinhamento com a educação americana. Nós vamos ter suprimido da nossa grade curricular disciplinas como história, filosofia, sociologia, né? Essas disciplinas todas que fazem os alunos, né, questionarem sobre a história do país, sobre as políticas públicas, né, sobre questões constitucionais. Todas essas questões vão ser colocadas aí por suspensas neste acordo que vai ser feito
do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura, com os Estados Unidos, né, com a política americana de estudos, que é o MEC-USAID. Né? Nós vamos ter aí o assassinato do Edson Luiz, uma passeata chamada Passeata dos 100 mil, e o principal restrição de todas as restrições que nós vamos ter no regime militar, que é o ato institucional número 5. Né? Nós vamos ver neste governo, que é o governo do Costa e Silva, linha dura, 67 69. Vejam que é bem pequenininho, né? 67 a 69, porque ele dá uma leve falecida, né, em 69 e sai do governo. Vamos ver tudo isso, então, no nosso próximo encontro. Então, sobre a aula de hoje, dúvidas, fico aqui à disposição de vocês, para que vocês tenham alguma dúvida em relação à aula, né, que vocês, por favor, possam tirá-la agora. Ou ainda, quem ainda tem alguma dúvida sobre o projeto, né, que é para ser entregue hoje, quem vai participar, obviamente, né, das políticas públicas, também pode tirar agora. Caso contrário, queridos, eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Se vocês não tiverem perguntas, né, que vocês possam, então, ter uma boa semana de aula, uma boa semana de vida, certo? Nessa nossa 21ª semana. Um beijo a todos e eu fico aqui até o final do nosso período. É isso aí, né? Certo, então? Até mais!